pesquisar um pouquinho, né, sobre esse tema. E aí eu vi que momentos de crise, momentos desafiadores, ninguém espera, né? Ninguém fica, ó, amanhã eu vou viver uma situação desafiadora, então já vou colocar, vou fortalecer minhas emoções hoje e tal. Não é assim, né? É algo totalmente inesperado mesmo. É verdade, a gente não está preparado para a crise. Exatamente. Só que se a gente tiver o entendimento de que a gente sempre tem que estar trabalhando as nossas emoções, a gente sempre tem que estar fortalecendo a nossa vida, né? O nosso interior. Se a gente tiver essa noção, com certeza, diante desses momentos, a gente vai ter reações ou ações, né, melhores. E É aí a gente verdade. vai passar por aquela situação de uma maneira mais saudável, mais efetiva, É né? verdade, Sem Brisa. tanto desgaste, sem envolver tanto as pessoas que a gente ama, né? Então, eu acho que assim, tudo na vida, né? Quando a gente está com as nossas emoções em dia, digamos, né? Ou seja, a gente está tendo um tempo para a gente olhar para dentro de nós, a gente está tendo esse tempo para fazer esse caminho de volta para a nossa essência. Aí a gente não deixa as situações, as circunstâncias nos cegarem, nos paralisarem tanto, né? Isso mesmo. É verdade, Brisa. E assim, como você bem falou, né? A crise, o momento desafiador, a vida nos desafia no momento que a gente, né? A gente não sabe. Eu tô aqui, acordei e a gente não sabe, né? O que que vai acontecer. Essa mensagem aqui de hoje, ela de fato é muito atual, porque o mundo inteiro está vivendo, né, um momento muito desafiador, uma crise, vamos dizer assim. Mas ainda que nós não estivéssemos passando por esse momento, né, de crise mundial, assim, por conta da questão aí da pandemia, esse é um tema muito atual. Como é que a gente se posiciona em momentos de crise? Porque todos os dias nós somos desafiados. Não é sobre a vida não nos desafiar, a vida vai nos desafiar, não é? Mas é o que nós vamos fazer quando isso acontecer. O quanto nós vamos estar emocionalmente saudáveis para quando isso acontecer. E eu não nem estou dizendo assim, a gente está super, nossa, eu estou felizão, e quando a crise chegar, eu vou sorrir para as paredes. Não é isso, porque as pessoas me perguntam assim, ah, Carol, o que que é inteligência emocional? Para mim, resumindo, assim, bem resumidinho, a inteligência emocional é você saber se manter pouco tempo em um sentimento que te afeta, né? Uma coisa que te afeta negativamente. Resumindo, de uma maneira bem crua, é isso, sabe? Não tem muita, nossa, vamos fazer aqui um doutorado, né, da inteligência emocional. Não, resumindo, é você saber que vai chegar, sim, o sentimento que te desafia, vai chegar o momento que te tira ali do seu eixo, do teu equilíbrio, e é o que que você vai fazer quando você estiver naquele momento? É não sentir? É impossível isso. Não Impossível. existe esse recurso em nós, certo? Não existe não sentir. É saber o que fazer para sair desse sentimento o mais rápido possível, para não se demorar naquele sentimento, porque aquilo ali é o que te suga, é o que rouba as tuas energias no momento da crise, né, Brisa? Exatamente, é o que nos cega, né? Nos cega, nos Exatamente. paralisa, nos desestrutura, né? A gente fica totalmente desequilibrado se a gente tiver dominado pelas emoções, né? Então, tudo que a gente faz que está ali dominado, a gente está dominado de alguma forma por alguma emoção, é perigoso, é muito arriscado, né? Porque a gente não está no total controle, são as nossas emoções que estão controlando. Então, eu acho que É é isso muito mesmo. importante a gente se conhecer, né, amigo? Eu acho que tudo passa pelo se conhecer. Né? Quando a gente se conhece, a gente já sabe, olha, aquela situação ali normalmente me deixa muito. Então, vou estudar aqui uma maneira, eu vou respirar fundo, eu vou fazer uma oração, eu vou parar tudo, eu não vou agir, eu não vou reagir simplesmente no impulso de uma emoção, porque uma situação me desequilibrou, né? Porque Exatamente. normalmente, acho que, sei lá, 80% das pessoas agem assim, na reação, no impulso, e acabam depois sofrendo consequências pesadas dessas atitudes que foram tomadas no impulso, palavras lançadas assim na hora da raiva mesmo, saí, descarreguei ali minha raiva ou o É meu, isso né, mesmo.
momento de uma emoção forte, você acaba fazendo e falando coisas que depois normalmente você tem que consertar. E tem coisas que não tem conserto, é você ir lá pedir perdão para a pessoa, né, se retratar de uma certa forma, mas a palavra já foi lançada, a consequência você vai, de certa forma, colher, né? Então vai ser mais um problema que você vai ter que resolver, né? Então, É assim, ao invés da verdade. gente resolver uma situação, ao invés de a gente estar madura emocionalmente, né, o suficiente para conseguir, mesmo no momento da crise, enxergar uma solução, enxergar uma forma melhor de sair daquela situação, de resolver e de crescer, né, amiga? Eu acho que é muito importante a gente entender, Exatamente. na zona de conforto é impossível você crescer. É impossível a gente se tornar uma pessoa melhor quando tá tudo tranquilão, quando tá tudo bem, quando tá tudo ali no nosso controle. A gente não É consegue se verdade, desenvolver, a gente Brisa. não consegue crescer, né? Então, eu acho que é Não muito disso também. existem, eu digo o seguinte, que não existem possibilidades na zona de conforto. Não existe. A zona de conforto é um lugar com muros altos extremamente seguros, né? E quando você passa para o lado de lá, de fato você está ali numa zona de segurança, né? É uma zona de segurança, porque você não vai arriscar para aquilo que um dia mexeu com você, aquilo que um dia te afetou, porque zona de conforto não é lugar de gente preguiçosa. É lugar de gente que um dia teve uma dor e não quer sentir novamente. Então, resumindo, a zona de conforto é isso. Mas na zona de conforto não habitam as nossas possibilidades. Não tem possibilidade, lá tem muita segurança, mas não tem possibilidade. Então, eu acho que é o É uma seguinte, falsa até segurança, né, amiga? é É uma uma, falsa uma segurança, falsa na segurança que, na verdade. verdade, nos Exatamente. paralisa, né? Nos Você está bloqueia. seguro contra, vamos dizer assim, contra aquele pico de dor que você sentiu daquela outra vez que você arriscou, mas a dor que você vai sentir logo depois que você perceber o tempo que você está ali na zona de conforto, talvez vai ser ainda maior, porque você vai perceber que a vida passou, as oportunidades passaram e você não cresceu, você não avançou e o sentimento de frustração é uma das piores dores que existem na face desta terra, não é, Brisa? E a Uhum. respeito dessa questão aí da zona de conforto, Brisa, eu queria só fazer aqui um comentário, que é o seguinte. Vamos lá, eu acho que todo mundo estava seguindo, né? Todos nós estávamos seguindo, assim como numa viagem, né? Quando a gente programa uma viagem de carro, a gente se planeja, faz a rota, onde é que eu vou parar, onde é que eu vou dormir, tudo organizadinho, você já sabia ali quando é que você ia chegar, então tinha já aquela rota traçada e você vai seguindo pelaquela viagem até você chegar ao seu destino, né? Com o Porém, imagina controle você numa totalmente na viagem. nossa mão, né? O controle Isso, estava. exatamente. Aí imagina você numa viagem dessa, super programada, super legal, bacana, direitinho, e de repente você tá ali na estrada, você chega num lugar que tá partido. Não tem como prosseguir, não dá para ir para frente. Imagina, você tem que, cara, eu preciso agora pensar de novo, eu preciso refazer a rota, eu preciso fazer novos cálculos, onde é que eu vou dormir, onde é que eu vou ficar, o que que eu vou fazer, agora tudo vai mudar, né? Numa viagem, quando um tipo de coisa dessa acontece, a gente tem que, assim, de fato, agir dessa forma aqui que eu tô falando, não é verdade? E aí, Exatamente. veja bem, vamos trazer isso para a nossa vida. Estávamos todos aqui seguindo a nossa caminhada, né? Tendo os nossos planejamentos, os nossos projetos, enfim, seguindo as nossas rotas. E aí, quando a gente fala de rota, a gente podia estar seguindo rotas de melhoria, de tentar, né, enfim, de arriscar, fazer coisas novas, de buscar os nossos sonhos, ou aqueles que estavam seguindo rotas seguras ali dentro da zona de conforto, não é? Passar aqui a live fazendo assim, ó. Pois é, porque é desse jeito aqui, zona de conforto, tem que botar assim. Mas estavam ali, né, seguindo as suas rotas, na sua segurança e tudo mais, e de repente o caminho é cortado, né? É colocada uma bomba ali chamada pandemia, onde você precisa, peraí, eu preciso agora me olhar. Eu preciso agora olhar o meu planejamento. Eu preciso agora ajustar minha rota. Caramba, e aí o que que aconteceu, né? Então, De isso rever daí muita é coisa, né? É um desafio muito, a gente nossa, parar e ter que rever demais. coisa que a gente não estava dando atenção. Tava tudo no Exatamente. automático, tava tudo, né, no acelerado. Tava todo mundo vivendo Tudo no acelerado. acelerador e correndo ali naquela rotina, sem pensar, sem perceber muito o que que estava acontecendo no nosso interior, né?
Porque é daqui É que vem a verdade. nossa a fonte da vida, né? Como a Bíblia Exatamente. bem diz, né? É do nosso coração que vem as fontes da vida. Então, como é que estão as nossas É fontes verdade. entupidas? Como é que estão as nossas fontes jorrando, né? Fluindo ou não? Entupidas, bloqueadas, né? É muito sobre isso que você está falando, né? É isso mesmo, Brisa. Porque assim, eu acho que ninguém tem dúvidas do quanto que foi e ainda está sendo devastador. A gente está falando de crise aqui, de posicionamento em tempos de crise, não é? Mas assim, ninguém tem dúvida de quanto foi e está sendo devastador essa pandemia. A gente não tem que entrar nesse mérito aí, porque de fato foi desafiador de formas peculiares, não é? Então, assim, não tem como a gente não dizer isso. Mas, de fato, quando a gente pensa que a gente estava seguindo uma rota e explodiu uma bomba chamada pandemia na nossa rota, eu acho que faz com que a gente pense da seguinte forma. Parece que para muitas coisas assim acontecerem, e eu até me coloco nisso, tinha que ter um sacode nesse sentido, sabe, Brisa? Eu falo isso com muito respeito, com muito cuidado, as dores todas que envolvem essa pandemia, mas eu penso muito a respeito disso, sabe? Parece que é aquilo que eu sempre falo, né? Eu acho que eu até talvez já tenha comentado aqui em alguma live, que imagine só uma ponte, né? Uma ponte, você está seguindo por um caminho ali, né, onde você tem um objetivo para chegar ali do outro lado, e aí você se depara com uma ponte, onde você pode cortar o caminho, você vai chegar muito mais rápido, mas essa ponte está caindo os pedaços, está voando assim para todo lado, esfarelando a corda. Então, assim, não tem estabilidade nenhuma. E aí você olha para esta ponte e pensa, eu passo ou eu não passo? Geralmente, as pessoas viram e dizem o seguinte, cara, eu não vou passar, vou seguir aqui pelo caminho mais seguro, porque uma hora eu vou chegar, não vou passar. Mas se do outro lado da ponte tiver o seu filho, tiver uma pessoa ali que realmente ele mora no seu coração te pedindo socorro, te pedindo ajuda, você passa ou não passa? Com Passa, certeza, você nem passa sem pensa. pensar. Exatamente, nem pensa. E aí a gente volta a essa reflexão aqui. Por que que na nossa vida precisam acontecer coisas grandes, bombas precisam ser lançadas para que a gente faça o que precisa ser feito? Para que a gente entre em ação na direção daquilo que realmente faz sentido para a nossa vida. E eu acho que é exatamente isso que aconteceu, que está acontecendo, né, ainda na pandemia. Teve esse sacode aí para que a gente realmente tomasse um posicionamento em determinadas áreas aí que fazem sentido para cada um de nós. Concorda, Luísa? Com certeza. E o olhar para dentro de si é assim, eu acho que é em primeiro lugar, né? Olhar para si, se conhecer, se observar, como e perceber o seu estado, né? Que muitas vezes a gente não tem nem tempo, a gente não tinha tempo para perceber como que a gente estava reagindo, como que a gente estava, se a gente andava muito sobrecarregada, muito pesada, muito estressada, É irritada, verdade. né? Não podia ouvir nada que já lançava uma palavra ali bem afiada, né? Que acabava ferindo, ferindo. Por quê? Porque a gente não estava plena, né? A gente não estava vivendo o nosso melhor, a nossa melhor versão. Porque a gente não tinha tempo nem de se olhar, a gente não tinha tempo de para nós mesmos, não, vamos embora, vamos embora. Então, assim, você está falando aí, você se colocou e eu me coloco também. Foi uma situação que eu acredito que Deus usou para trabalhar tanta coisa na minha vida, para me fazer perceber tantas coisas que estavam encobertas, que eu olhava e não enxergava, né? Porque o meu foco estava em outro lugar, estava em outro ponto, né? Era essa vida acelerada, a vida corrida, né? A gente não tinha tempo de se relacionar conosco, muito menos com os outros direito. Então estava tudo É assim, tudo verdade. jogado. E por isso que eu acredito que Deus ele usa uma situação que às vezes parece que é uma situação ruim para transformar em algo bom, né? Então, eu acredito que ele permitiu, de certa forma, porque nada pode fugir ao controle do Senhor, né? Nada. Isso aí eu acho que é uma primícia que a gente tem que colocar, né? Nada jamais foge ao controle do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é o dono do universo, ele que criou tudo, ele sabe de todas as coisas. Nada rouba É o controle verdade. das mãos dele. Então, é Isso é entender que muito se ele verdade. permitiu, exatamente, tudo que ele permite tem um propósito, tem um porquê, né? A gente enfrenta situações desafiadoras, os processos que a gente precisa viver
com um propósito de crescimento, de amadurecimento, de aprendizagem, de algo que a gente ainda não conseguiu aprender, e Deus, ele vai saber como conduzir na vida de cada um de nós, como a gente precisa aprender, né? O trabalhar do Senhor é sempre muito individual mesmo, porque nós somos indivíduos, né? Nós temos os nossos dons, os nossos jeitos, a nossa forma de perceber, de agir, de nos conectar, né? Então, ele tem É uma verdade. maneira peculiar de trabalhar em cada um também. E, às vezes, é em meio a É essas isso. situações de crise que a gente precisa encarar para que a gente saia do lugar que a gente está, para que a gente saia do lugar de conforto que muitas vezes a gente resolveu estar e a gente não consegue sair. E às vezes as situações elas são impulsos, porque é como você falou, né? É pegar aquela ponte que você não sabe, você nunca foi por ela, né? É algo novo, é algo diferente. Mas é entender também, né, Carol, que a gente tem com quem contar. A gente não está sozinho na travessia dessa ponte aí, que é, né, que às vezes causa medo, causa angústia, porque a gente não conhece, não sabe o que está do outro lado, muitas vezes. Mas é entender que a gente pode pegar na mão do nosso Criador e passar por isso, né? E passar por essas situações desafiadoras e saber que lá do outro lado ele vai continuar conosco, né? Ele vai estar É no controle da verdade. nossa vida e vai ser com certeza para algo melhor, né? Mas quando a gente não tem essa fé, realmente deve ser muito angustiante, deve ser uma angústia muito grande, deve ser um medo que deve realmente controlar e dominar a nossa vida, né? Se você não percebe que tem algo maior, que está no controle, que está na condução, que tem o melhor, que tem uma resposta melhor, né, do outro lado, aí realmente eu acho que fica tudo paralisado, fica tudo bloqueado na nossa vida, né? É mesmo, eu acho assim, sabe, Brisa? É um momento, né? Foi, está sendo ainda um momento que, com o potencial de trabalhar a nossa fé, né? De uma maneira, assim, muito, muito única mesmo. Assim, né? Volto a dizer com muito respeito, a gente fala sobre isso aqui, mas de fato é uma condição que sinceramente, eu fico muito pensativa a respeito de quantas coisas têm o potencial de nos fazer olhar para nós como um momento como esse. Quantas situações têm o potencial de nos fazer realmente voltar os olhos para a nossa fé. Porque, como você bem falou, quem passa com a gente nessa ponte é aquele que nos dá o socorro, é Deus. Ele passa com a gente em todas as pontes, ele passa com a gente em tudo. A palavra de Deus, ela é muito clara, ela nunca nos enganou. Ela falou: no mundo vocês terão aflições. Então ninguém está enganado, ninguém está aqui em cima dessa terra achando que é tudo lindo, maravilhoso. Não. No mundo vocês terão aflições. Mas assim, não é sobre evitar as aflições, é sobre saber que quando as aflições vierem, Ele vai estar conosco. Em É todas certeza, elas, nos momentos bons, nos momentos desafiadores. Então, enxergar isso realmente, a pandemia, né, nos fez ficar muito reflexivos, trouxe o nosso olhar para questões como essa, não é? E isso é muito poderoso. Mas mais poderoso ainda, eu acho, que é pensar o seguinte: e agora, né? O que que vamos fazer a partir de agora? Agora eu tenho essa consciência de que Deus está comigo. E aí, o que que eu vou fazer? Qual vai ser o meu posicionamento? E eu acho que cabe até uma reflexão assim, quando a gente pensa em, poxa, a pandemia que se instalou, o quanto que a sua rotina foi mudada, o quanto né, que a pandemia te afeta, o que que passa aí pela sua cabeça? Qual é o primeiro sentimento que vem na mente, né? Na maioria das vezes é medo, é angústia, é ansiedade, não é? Mas, e até para todos nós aqui refletirmos, o que que é a primeira coisa que vem aí no seu coração quando você pensa nessa pandemia que se instalou? Na verdade, quando você identificar esse sentimento que você tem, o primeiro sentimento, cara, é frustração. Olha, é ansiedade. é É medo. Quando desespero. você identificar desespero, saiba que esse aí é o seu maior inimigo agora, neste tempo de pandemia. Este aí é o seu maior inimigo. Porque assim, ó, 20% dos nossos resultados dependem do nosso cognitivo. Então, você está vivendo a pandemia, você vai conseguir realizar suas coisas de novo, você vai aprender a fazer o novo, você vai conseguir se mexer para levar uma coisa de um lado para o outro. Então, o nosso cognitivo tá beleza. 20% dos teus resultados dependem disso. Mas 80% depende do teu emocional, certo? 80%.
100%. Então, eu quero te dizer que o teu maior inimigo nessa pandemia agora, ele não habita no teu cognitivo, ele habita no teu emocional. É aí que precisa ser tratado, para que você dê os próximos passos, para que você se posicione nesse momento de crise, sabe? Para que você continue, de repente, se posicionando. O teu maior inimigo, ele habita aí no teu emocional, tá aí dentro de você. Ah, mas será que eu vou conseguir construir tal coisa? Vai, teu cognitivo te permite isso. Será que eu vou conseguir estudar mais, não sei quanto? Vai, o teu cognitivo te permite isso. Mas esse inimigo aí que você pensou, frustração, ansiedade, medo, a primeira coisa que vem à tua mente quando você pensa nessa crise que você está vivendo, ele habita no teu emocional e precisa ser vencido para que você dê os passos que você precisa dar, para você seguir para o caminho que faz sentido para você. Né, Brisa? Exatamente. A maneira como a gente começa a enxergar as situações, né? Você não enxerga a crise mais como um gigante que vai acabar com você, que veio para destruir a sua vida. Não, você percebe, peraí, isso aqui é um sinal, né? Algo precisa acontecer. Eu preciso parar, eu preciso refletir. Como que eu vou agir agora? Pensar, né, amiga? Não deixar as emoções controlar os nossos pensamentos, controlarem o nosso pensamento. Porque senão Exatamente. você não vai conseguir enxergar a situação como ela realmente é. Você vai enxergar, sei lá, às vezes é do tamanho de um leão, você vai enxergar como um elefante. Né? Por quê? Porque suas emoções, elas têm esse poder, né? As nossas emoções têm esse poder de realmente nos enganar mesmo. A gente enxerga coisa onde não existe e não consegue ter a atitude que a gente precisa ter, né? Uma atitude de, cara, Exatamente, peraí, Brisa. vamos reinventar aqui, vamos replanejar as coisas, entender que a gente tem, né, dentro de nós, já foi colocado, né, quando a gente foi criado, já foi colocado ferramentas dentro de nós. Foram colocadas ferramentas que nos proporcionam isso mesmo. Deus já sabia que a gente ia enfrentar situações desafiadoras, situações mais difíceis mesmo, que isso e que isso faz parte, né, da nossa trajetória e do nosso crescimento. Quando a gente vive uma situação muito difícil, muito desafiadora, que a gente consegue passar por ela, a gente supera ela, depois você vê, você olha para trás e fala, cara, como eu consegui passar por isso? E aí a gente vai percebendo que a gente consegue, né? A gente tem o potencial dentro de nós, né? Se a gente Verdade. foi feita a imagem e semelhança do nosso Criador, de Deus que criou todo o universo, a gente tem muito mais poder do que a gente imagina dentro de nós, né, amiga? É verdade, Então, Brisa. E é olha saber só, reconhecer isso eu dentro de acho nós que, também, né? verdade, eu acho que, assim, um dos maiores recursos, o maior recurso que nós temos diante de uma crise, seja pandemia, ou seja qualquer crise que nós estejamos, né, vivendo, porque às vezes você pensa assim, poxa, a crise de fato é uma coisa que todo mundo está passando, mas existem as nossas crises, né, pessoais. Existem pessoas que estão assistindo aqui essa live e estão com crise nos seus relacionamentos, crise no seu trabalho, crise aí na sua identidade, enfim, estão passando aí os seus momentos de dor, os seus conflitos, não é? Então, em qualquer crise, eu acho que o maior recurso que a gente tem para trabalhar essa crise, para sair do lugar que a gente está, é o potencial de nos conhecermos, sabe? Esse autoconhecimento que já é tão falado em livros, em lives, em tudo quanto é lugar, né? Até se tornou já até um pouco clichê falar isso, mas é exatamente isso. O autoconhecimento, olhar para você e ver o seguinte, vamos lá, eu estou passando por esse momento de dor aqui na minha vida. O que que existe em mim que pode ser utilizado para que eu dê o próximo passo, sabe? Qual é a habilidade que eu tenho que eu posso utilizar para começar a mudar esse cenário aqui no meu casamento, para começar a mudar esse cenário aqui é, com meu filho, sabe? Qual é a habilidade? E quais são as minhas inabilidades? Quais são os meus limites? Porque às vezes, Brisa, o que acontece muito mesmo é que nós ficamos fazendo força na direção errada. A gente fica fazendo força na direção onde não estão ali os nossos, sabe, as nossas habilidades. Caramba, então quer dizer que eu não posso ter uma conquista além daquilo que já existe em mim? É claro que tem, porque você é filho e filha do Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas.
Você pode, claro que pode desenvolver uma habilidade para você chegar em um determinado lugar, mas eu estou falando das coisas que já são naturais em nós. Nós precisamos conhecer isso para poder fazer uso. Não dá para a gente pegar uma caixa de ferramenta e começar a usar sem a gente saber nem o que que é. Meu marido me mostra aqui as ferramentas dele, ele me mostra todo feliz. Ele adora esse negócio de ferramenta. Ah, Ele meu tem um também. bocado de ferramenta. E é tão interessante porque ele me chama para ver, né? Às vezes eu compro alguma coisinha nova, umas pecinhas, e ele fica todo feliz, animado, falando daquilo. Eu não entendo nada. Eu não faço ideia de como é que usa, eu não conheço, entende? Então, assim, nós precisamos conhecer para começo de conversa. Você que está aí assistindo esta live, não é por acaso, você está aqui porque você precisava estar aqui. Você precisa conhecer quais são os recursos que existem em você para você sair da dor que você está vivendo, sabe? Carol, mas eu sei, é porque, assim, não sei se já aconteceu isso com você. Cara, eu sei que eu sou bom em tal coisa. Eu sei que eu posso fazer, mas você não consegue dar o próximo passo. Você não consegue ir para frente. Acontece isso, não acontece, Brisa? Não Demais. é? É Demais. A gente demais, não fica é? E paralisado, é né? comum, não se sinta, né? Que nós não nos sintamos assim, nossa, eu sou diferentão, eu sou, poxa, eu Exato. sei que Todo eu sou mundo boa, tem o eu seu sei que eu posso. pontinho, né? Todo mundo tem o seu pontinho Exatamente. de. É. Mas se isso É, está acontecendo com você, meu amigo, segura na mão do teu Deus e vai. Como é que eu faço isso, Carol? Você pede para Ele, construa um relacionamento com o Senhor, para pedir que você enxergue suas habilidades, que você enxergue a sua essência, que você possa caminhar pela sua crise fazendo uso, sabe, das suas habilidades. Peça para Ele, segure na mão dele, porque não existe pessoa melhor para te conduzir por essa ponte que você precisa passar, né, Brisa? do que aquele que já conhece qual vai ser a sua trajetória de vida, né? É muito, Exatamente, ele muito já prático. visitou o nosso futuro, ele já sabe. Exatamente. Então é muito mais fácil você ir com quem já conhece o caminho, né? Com quem já tem ali, ó, o maior Exatamente. farol que pode existir para iluminar o nosso caminho, né? É E, isso amiga, mesmo, lá Brisa. em Deuteronômio 31:6 tem uma palavra assim que de ânimo pra gente, né? De força que Deus fala. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles. Ou seja, diante das situações de crise, diante das coisas que normalmente nos Glória a abalavam, Deus. né? Porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. É Ele que está conosco. Isso aqui é uma palavra dele, é uma promessa dele. Amém. Primeiro é uma ordenança, né? Porque ele está falando, sede fortes e corajosos. Ele não está falando, ó, se você se sentir seguro, aí você fica forte e corajoso. Não, é sede forte e corajoso. Em toda situação, em todo momento. Foi assim que ele nos criou para ser, né? E ele diz, né? Porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. A gente precisa ter a nossa referência, né, de fé, né, Carol? A gente precisa saber de onde vai vir a nossa força, qual vai ser o nosso refúgio nesses momentos que virão para todos nós. Numa área ou em outro, um momento ou em outro, vem os momentos. Para quê? Para dar essa sacudida mesmo na nossa vida. Dar fazer a gente voltar, fazer a gente voltar para esse lugar. Esse lugar onde a gente pode buscar as nossas ferramentas, onde a gente pode identificar esses recursos que a gente tem no nosso interior, para que a gente consiga passar por essas situações. E não só passar, né, amiga, mas a nossa vida passa a ser um referencial também. Quando a gente consegue superar essas situações, as pessoas olham e falam, cara, se ela conseguiu, de alguma forma eu também posso conseguir. Ela é humana, que nem a mim, né? Eu posso conseguir. Então além da gente conseguir vencer, nos tornar pessoas melhores, pessoas mais fortes, pessoas mais maduras, mais preparadas para a vida mesmo, a gente ainda pode ser um canal de bênção na vida de outras pessoas, porque outras pessoas vão olhar e vão É falar, cara, verdade. como é que você fez isso? Me conta, como que você conseguiu fazer, reconstruir essa ponte aí, esse relacionamento com seu Deus? Como que você fez isso? Como que você conseguiu se conhecer dessa forma? Porque você era de um jeito, agora eu te vejo de outro jeito, né? Você tá mais É solta, você tá verdade. mais leve. As pessoas começam a perceber isso também, né, Carol? Quando a gente se aproxima de Deus nesse nível aí que você está trazendo, Brisa,
é o momento onde de fato nós conseguimos olhar para nós, de fato nós conseguimos fazer as coisas que verdadeiramente ardem ali no nosso coração, que fazem sentido para nós, não é? Então, assim, a gente para de depender do amor dos outros, da aceitação dos outros, a gente para de depender, né? E a gente começa a Do depender de reconhecimento. Deus. A gente começa a depender de Deus. Isso aí é uma coisa realmente que, assim, é explosivo positivamente na nossa vida. Porque, assim, se você está seguindo para um lugar, né, para um objetivo, onde você está sempre é, 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 buscando a aceitação do outro, dependendo de que as pessoas te aprovem, te validem, as suas escolhas, elas estão também sendo escolhas para agradar o outro e não para agradar aquilo que arde no teu coração. Então, a tua vida está passando e aí você está cada vez mais longe de ser aquilo que você nasceu para ser, sabe? De fazer aquilo que verdadeiramente mora aqui em você, que sempre morou, né? Mas que fica aí oprimido por querer atender às expectativas das coisas que estão do lado de fora, sabe? E a gente só para de fazer isso quando de fato a gente consegue se voltar para Deus, sabe? Quando a gente consegue se voltar para Deus, porque realmente ele nos conduz para esse lugar de identidade que Ele mesmo fez em nós. Não é verdade? É como você Realmente. falou muito bem. Ele conhece já o caminho. Nada melhor do que seguir com aquele que já conhece o caminho. Seguir para onde? Qual é a direção? Não é para longe, não. É seguir para cá, ó. Ele vai com você para cá, para achar aí todas essas qualidades, essas ferramentas, esses recursos que vão te ajudar a sair do que você está vivendo, da dor que você está passando. Já está em nós, né, Brisa? E eu acho que é assim, ó, chegou o momento de muitas pessoas, e eu coloco isso aqui, a gente fica falando e fica refletindo para nós, né, Brisa? Com Que certeza, chegou o demais. momento assim, não é? De mudar a rota, de ajustar a rota, né? De ter um posicionamento verdadeiramente diante da crise que você está passando. Chegou o momento, não é? Então chegou o momento de pegar o barco, segurar no leme e ir para frente. Só não esquece de convidar Jesus para entrar nesse barco, né? Porque ele vai estar Exatamente. ali. Ele vai estar ali com você. Quem vai segurar o leme, quem vai ali, ó, dar as braçadas, vai ser você, vamos ser nós, não é? Mas Jesus vai estar conduzindo esse barco no meio das tempestades, no meio das crises. Então, isso é mudança de rota. Isso realmente é o primeiro passo para você começar a dizer, cara, eu quero sair disso que eu estou vivendo. Não quero viver nessa crise do meu casamento, no meu trabalho, na minha vida pessoal, sabe? Eu não quero viver com esse sentimento que está faltando alguma coisa, esse vazio aqui dentro de mim, que o mundo está passando, a vida está acontecendo e eu estou aqui paradão, sabe? Coloca Jesus dentro desse barco e vai, começa a dar as braçadas. Acontece que a gente não pode esperar que Jesus pegue esse leme e faça por nós, não é? Nós É, a precisamos nossa tomar a parte a gente decisão. precisa encarar. Exatamente. A Exatamente. nossa Não parte, tem Deus, ele como. não vai fazer, né? A gente vai Não poder vai. contar com ele para fazer outras coisas, mas a nossa parte, ele vai conduzir, ele vai preparar as situações para que a gente consiga se colocar, né? O nosso posicionamento não tem como ele ser terceirizado, né? É Tem isso muita mesmo. gente que, às vezes, até você falando isso, Carol, é bom a gente refletir. Tem gente que fala, não, já coloquei na mão de Deus, mas não faz nada também, Uhum. né? Não percebe a autorresponsabilidade de que eu preciso fazer aqui, o que está ao meu alcance, qual que é a minha parte, né? E acha que Deus vai fazer Exatamente. tudo. Deus, ele Se é Deus poderoso, quiser, infinitamente poderoso? É, pois é, se Deus quiser, vai ser. Mas e pois você, o é. que você tem feito? Aquilo que está dentro do seu alcance, que é, principalmente é isso que a gente está comentando, que é o nosso autoconhecimento, que é a gente voltar para esse lugar de entregar o controle para Ele, porque Ele sabe como conduzir a gente muito melhor do que a gente mesma, né? Ele já conhece o caminho, Ele já sabe ali para que Ele nos criou, qual foi a história que Ele escreveu para nós. Então, muitas vezes, quando a gente não tem esse discernimento, no momento de crise, você pensa em qualquer coisa, menos que o Senhor está no controle. Menos que Deus Exatamente. tem todo o poder para estar no controle o tempo inteiro. E que a gente pode estar com Ele, a gente pode pegar, se agarrar na mão dele. Ele pode ser o nosso refúgio.
Então, É se a gente não tem verdade. essa referência, se a gente não tem esse entendimento, aí as situações elas vêm, nos abalam de uma forma que as nossas emoções vão nos dominar e a gente não consegue enxergar nada, a gente não consegue agir de uma maneira efetiva, de uma maneira madura. E aí toma as piores decisões normalmente quando você está dominado por emoções e não sai desse lugar, né? Não sai desse lugar de ficar tentando estar no controle, né, para se sentir segura de novo, sendo que quando você entrega o controle para quem tem mais inteligência, mais sabedoria, mais poder que você e te criou já sabendo o que estava fazendo, fica muito mais fácil, né, amiga? Mesmo. Muito mais fácil, muito mais leve. E assim, a gente está falando tudo isso aqui e a gente, às vezes alguém pode virar, "Ah, mas é muito fácil falar, não é? É muito fácil falar. Mas olha só, isso aí é uma coisa que precisa começar a ser praticada para que a pessoa comece a verdadeiramente viver isso, sabe? Comece a viver para que você veja realmente as coisas acontecendo. Comece a se conectar para que de fato você veja como Deus pode agir nessa crise que você está passando, sabe? Como Ele realmente pode te ajudar a se enxergar, a caminhar, sabe? Comece a se conectar. Não dá para soltar uma fala dessa do tipo que é fácil falar e não está agindo, não está caminhando, não está fazendo, porque se você faz, você vive. Não tem como Deus ele te dá resposta quando você busca. Isso aí está na palavra dele. Quando a gente busca, a gente acha, não é? Mas a gente precisa buscar, a gente precisa realmente dar os passos. Então, eu acho que é bem oportuno a gente pensar o seguinte: chegou a hora da gente tomar decisões, chegou a hora da gente dar os passos, sabe? Chegou a hora da gente arriscar sim, da gente agir com prudência, né? E não ficar paralisados pelo medo, porque o medo não protege ninguém. O medo não protege, isso é uma crença negativa que foi colocada em nós desde criança, foi colocada em nós dizendo que o medo nos protege, mas não protege. O que nos protege é a prudência, porque a prudência nos faz olhar com um olhar mais cauteloso na situação, nos faz verificar de fato onde que é seguro pisar e caminhar. A prudência nos protege. O medo ele nos deixa parado, não é? Então chegou a hora da gente vencer esses inimigos que estão aqui, ó, no nosso emocional. E a gente só vai dar esses passos, a gente só vai fazer isso mediante essa confiança no Senhor, porque de fato não é fácil. É desafiador você estar no meio de uma crise, você ter um pensamento positivo, sabe? Você pensar que aquilo vai passar, você pensar que você pode sair daquilo ali vencedor, vencedor é muito desafiador. Quando você está no meio do furacão, a gente só vê a areia passando, é telha, é pedaço de coisa passando, a gente tem que ir lá para cima para olhar. E quem te faz ir para o alto para olhar, não tem ninguém, não tem escada, não, minha amiga. É Deus que te faz ir para o alto para olhar, sabe? Eu separei um versículo aqui também, Brisa, para trazer, que está lá em Isaías 41, 9 e 10, que diz assim: olha aí, gente, olha que poderoso, olha o que que vai nos fazer caminhar hoje ainda na nossa vida. Olha aqui, ó. Tu, a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse: Tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Glória Gente, a Deus. Nossa, fechou a live, né? Não precisa nossa. fazer mais nada. Vamos agora viver a nossa vida. Olha o tanto de afirmação que tem aqui nesses pedaço, sabe, da Bíblia. Olha o tanto de afirmação de que nós podemos, de que nós somos, que nós vamos conseguir, que Ele está conosco. Assim, quando eu estava colocando esse versículo aqui, eu fiquei olhando e fiquei impactada, porque, obviamente, eu olhei para a minha vida, olhei para as minhas limitações, para as minhas, né, para a minha caminhada, e eu fiquei pensativa. Eu falei, gente, eu te chamei dentre os mais excelentes. Então, olha só, cara, às vezes a gente fica assim achando que a gente não é nada. A gente fica achando que a gente não faz a diferença. A gente fica achando que a nossa fala, que aquela atitude que a gente vai ter. Não, Deus nos chamou no meio daquele monte de gente que sabe um montão de coisa, que é
top das galáxias. Deus te chamou no meio desse pessoal, porque Deus acredita em você. Deus sabe o seu potencial, porque Ele mesmo colocou em você o que você tem. Então, Ele te escolheu e Ele fala assim, ó, eu nunca te rejeitei. Gente, o nosso pai já nos rejeitou, a nossa mãe, os nossos professores, o nosso namorado. Aquelas rejeições assim que causam uma desgraça emocional na nossa vida, vamos dizer assim, certo? E que às vezes a gente nem sente o impacto quando é criança, quando é adolescente, a gente sente o impacto é quando vira adulto, não é? A gente já passou por várias rejeições, mas Deus, aquele que sabe de todas as coisas, que conhece o caminho, que pode mudar a nossa história, que pode nos sustentar para dar as braçadas que a gente precisa dar, ele nunca, nunca nos rejeitou. E ele nunca vai nos rejeitar. A gente pode fazer, eu ia falar um palavrão aqui, tá? A gente pode fazer a M que for, né? Não é palavrão, não é negócio chato de falar, né? Bom, a gente pode A fazer assim a besteira que coisa mais a besteira que for, pronto, ainda bem que tu falou aí, Brisa, não é? Mas o amor dele não se retrai, ele vai estar ali com a gente, porque ele acredita que a gente pode mais. E por que que Deus acredita tanto em mim, meu irmão, o jeito que eu tô aqui? Porque ele sabe o que ele colocou em nós. Ele sabe, foi ele que botou, ele alojou ali, sabe? Paciência, amor, bondade, inteligência, enfim, todos os dons do Espírito Santo já estão alojados em nós, mas nós precisamos fazer uso disso, não é? Então, esse versículo aqui ele é extremamente poderoso, porque ele nos garante que nessa caminhada, nessa ponte que a gente tem que atravessar, ele vai estar conosco. Olha isso, eu te sustento com a destra da minha justiça. Meu Deus, eu quero parar um tempo e ficar assim, olhando para esse pedaço desse versículo e refletindo profundamente sobre isso, né, Brisa? Uhum. Eu te sustento com a destra da minha justiça para fazer o que você precisa fazer, sabe? Para resolver o problema no teu casamento, para tirar esse vazio que está aí te consumindo e que você não consegue, sabe, ter resultados melhores. Eu te sustento com a destra da minha justiça para você ser uma mulher de alto valor, para você ter relacionamentos de alto valor, para você conquistar o seu lugar profissional que você tanto busca. Então a gente pode caminhar no meio da crise, a gente pode se posicionar no meio da crise, porque ele nos sustenta, Brisa, está escrito aqui. É bênção, né? Bênção demais. E tudo é uma escolha, né, amiga? Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente escolher. E a gente tem esse poder de escolher. Às vezes a gente não percebe, mas tudo, inclusive quando a gente deixa de escolher, a gente está sendo omissa, mas é uma decisão também, né? É uma decisão de É. omissão. A não escolha Então, também é uma escolha, né, Brisa? também, exatamente, é uma decisão e vai trazer consequências para a nossa vida. Então, eu acho que é Verdade. muito assim, qual a decisão, né? Qual que é a escolha que você vai fazer diante dessa situação de dor, diante dessa situação inesperada, que muitas vezes tira ali o nosso... faz a gente perder as estribeiras mesmo, né? Digamos. Tira a gente do nosso eixo, né? Qual que vai ser a escolha? O que que você vai decidir a partir disso que a gente comentou? Porque tudo é escolha, né? Tudo é uma decisão que a gente toma. Como que você vai decidir a partir de hoje encarar as situações? Como que você vai enxergar? Porque é uma decisão também, né? A nossa perspectiva, ela está intimamente ligada às decisões que a gente toma. Né? Como que a gente escolhe olhar aquilo ali? Como que você vai olhar? Como um elefante que veio para destruir, acabar com a sua vida, né? E você se entrega para aquilo ali e fica paralisado naquela situação? Ou não? Ou você vai decidir olhar com os olhos do Senhor, pedir para o Senhor fazer você enxergar com os olhos dele, porque ele já sabe o que você está vivendo, ele já sabe como que vai ser lá o final da sua vida, né? Mas Amém. é uma escolha que a gente precisa fazer. Como que eu vou enxergar? Como que eu vou me posicionar aqui? Eu vou me entregar, eu vou ficar bloqueada, eu vou ficar paralisada, eu vou deixar as emoções tomarem conta de mim ou não? Eu vou voltar para a minha essência, eu vou voltar lá e vou perguntar, Senhor, tá difícil, tá pesado, não sei como agir, o que que eu preciso fazer? Me conduz, né? Me traz a sua E luz. talvez, verdade, talvez a primeira decisão
seja essa daí que você está falando agora, né, Brisa? Exatamente essa. Porque às vezes a pessoa está escutando isso e pensando assim, ah, mas você não está entendendo o problemão que eu estou vivendo na minha casa, sei lá, você não está entendendo o tamanho da minha dor, do meu problema. Mas essa decisão aí né, que você acabou de falar, Brisa, que é de falar com Deus, pode ser a sua primeira decisão. Pode ser o seu primeiro degrau, né? Simplesmente se sentar, sei lá, hoje, na hora que fizer sentido para você, e falar com ele. Falar, pronto, a Entender, primeira. desabafar, colocar para E, fora, gente, né? isso é um passo muito importante, né? Um Uhum. passo, sabe? Falar, levar para ele, levar para Deus. Sabe? Simplesmente, isso aí é o primeiro passo, né? Para conexão, para reconexão, enfim, para que você consiga dar os próximos passos, não é? Porque às vezes a Exatamente. pessoa fica limitada ali pensando, você não sabe o tanto de coisa que eu tenho que fazer, meu Deus, eu preciso fazer tanta coisa, preciso aqui se ajustar na minha vida. Eu até imagino que os desafios sejam grandes mesmo, mas a gente está falando de pequenas coisas, né? Pequenos passos. E um passo que é de graça, que não, assim, que não pesa, é exatamente esse, é se sentar e ter com Deus, né? Eu Se acho que não tem sentar e outro realmente. lugar, né? Não tem E, para, a gente não tem para onde correr, exatamente. né? Que se não voltarmos à nossa essência, voltar à nossa origem, voltar lá no plano original, para o Senhor conseguir reorganizar tudo, né? Trazer a ordem dele. Ele que criou, ele sabe por que criou. Ele criou com um propósito, que só ele conhece. Então, ninguém melhor do que ele para, primeiro, trazer calma, porque ele traz uma paz, né, que excede a todo entendimento. E só ele É consegue trazer verdade. essa paz, né, Carol? Que às vezes você está no meio de um turbilhão, de uma tempestade, e você consegue sentir uma paz dentro de você, né? Outro dia eu fiz até um post lá no meu Instagram falando é, sobre como que eu consegui sentir paz diante da situação mais desafiadora da minha vida, né? Que foi quando eu sofri um aborto e tal. E eu conseguia sentir uma paz que todo mundo olhava para mim e falava: como assim, Brisa? É você mesmo? Né? Meu marido até brincou: que é isso? É uma leoa aí que, né, nasceu uma leoa no meio dessa tempestade. E é exatamente isso que o Senhor faz, né? Inexplicavelmente, Ele coloca essa paz dentro de nós. É uma paz que a gente não consegue explicar, que o mundo não consegue entender também. É Mas a mesmo, gente Brisa. tem acesso, né? A gente tem como acessar isso. Se a gente estiver É acessando na verdade. fonte certa, que é o nosso Criador, é o nosso Senhor, é Se aquele a que gente já buscar, preparou tudo. é verdade. Se a gente buscar, a gente vai achar. Não tem como não achar, né, Brisa? Eu entendo É perfeitamente o verdade. que você está falando. Nós já passamos aqui por momentos muito desafiadores, né? Eu e meu marido, enfim, situações extremamente desafiadoras. E a gente estava bem, né? Bem assim, a gente estava passando, né? Por situação, a Uhum. gente passou por uma situação muito difícil no final do ano para cá. E graças a Deus o Senhor nos ergueu, o Senhor nos ajudou, o Senhor nos amparou, né? E Me a ensinou, gente com conseguiu certeza, né, Carol? passar. Ensinou Pois muita é, coisa, né? porque a gente, de repente, a gente estava. Era uma situação assim difícil, né? Até financeiramente falando, uma questão aí financeira que aconteceu, que graças a Deus se resolveu, e a gente estava bem, a gente estava numa boa, a gente estava feliz, a gente estava. Talvez tenha sido o momento que eu mais né, dos últimos meses, vamos dizer assim, que eu mais falei de Jesus, que eu mais me voltei assim para ele. Impressionante, impressionante. Eu falei, É, meu mas Deus do às céu, vezes não sei essas nem onde é situações que vêm para isso, né? Para a gente se é. voltar para onde a gente precisa se voltar mesmo. Porque quando tá tudo Exatamente. bem, é muito fácil você falar: não, eu creio em Deus, eu tô ó, firme e forte com o Senhor e tal, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Agora, quando a situação aperta, aí é que você consegue exercer e mostrar onde está a sua fé, onde realmente está a sua fé, né? Como que É você vai lidar verdade. com essa situação? Muitas vezes são nessas provas aí que o Senhor consegue realmente mostrar para nós mesmos onde estava a nossa fé, onde estava o nosso refúgio, qual que era a nossa fonte, porque às vezes a gente acha que é Deus, mas não é. Às vezes a gente conta com o favor de homens, a gente conta com nossa inteligência, a gente conta com o dinheiro, nosso dinheiro, né? E a gente muitas vezes não percebe isso. E nessas situações desafiadoras a gente começa a enxergar,
Nossa, então, na verdade, minha fé estava nisso. Na verdade, eu estava precisando do reconhecimento do meu marido. Na verdade, eu estava precisando, eu estava fazendo isso tudo, eu estava permitindo viver isso tudo, porque eu queria receber o amor dele, eu queria receber a atenção dele. Né? Então, ele consegue conduzir, reconduzir, consegue reorganizar tudo em nós. E às vezes, onde a gente acha que está uma situação de maior caos, na verdade é Deus trazendo a ordem dele, tirando o controle da nossa mão, né? Trazendo o controle de volta para as mãos dele, que ele sabe gerenciar muito melhor a nossa vida do que nós mesmos, e É verdade. trazendo, Isso. né? E reorganizando e conseguindo trazer a ordem dele, né? O novo dele. Às vezes, para o novo do Senhor vir, o velho precisa sair. E às vezes a gente sozinha ali na situação de conforto não vai sair do velho, desse lugar, né? Do velho. Então, essas situações às vezes vêm para isso também. É começar a enxergar as situações de desafio, de tribulação, como oportunidade de crescimento, né, Carol? É decidir É isso isso. mesmo. Lógico, É a isso. nossa força nele. Se a nossa força estiver na gente, a gente não consegue fazer isso de jeito nenhum. Agora, se a nossa força estiver nele, no nosso rei, no nosso Deus, nosso Pai de amor, a gente consegue superar situações, a gente consegue passar por elas e glorificando, né, amiga? Glorificando a ele ainda por cima. É isso Não, porque mesmo, não adianta Brisa. falar que a gente está com Deus, mas passa parecendo que tá, meu Deus, descabelado, não, já era, ai meu Deus, Deus está comigo, mas nossa, pelo amor de Deus, eu não acredito, né? Então, a gente fica muito incoerente, né? Se a gente não souber exercer essa fé mesmo aí, É inabalável, verdade. que a E gente quanto pode ter. mais a gente busca, né? Quanto mais a gente se achega a ele, a gente vai tendo esse equilíbrio aí que você está, né, falando, que é passar pelo desafio sem ficar, meu Deus do céu, ai, Jesus se descabelando. E também tudo bem se você se descabelar, se você tá ali começando essa conexão com Deus, se você tá voltando ali, né, para os caminhos realmente do Senhor, os caminhos que te amparam, que te respaldam. Tudo bem, ele não tá olhando isso, não. Ele só quer que você se achegue, porque daqui a pouco você vai parar de se descabelar. Você vai ver que ele tá agindo, você vai ver que você deu espaço para ele e que ele tá fazendo realmente, sabe? Você vai ver a construção do relacionamento de vocês dois. Então, assim, vai, só fala com ele. Até pra gente já quase aqui finalizando, né, nossa live, que nós possamos sair daqui hoje impelidos mesmo a falar com o Senhor sobre a crise que nós estamos passando, a crise que você está vivendo, não é? Falar para o Senhor, Senhor, eu quero me posicionar no meio dessa crise, então me ajude a ver, me ajude a caminhar, me ajude a enxergar dentro de mim o que existe dentro de mim, para que eu possa vencer esse desafio, sabe? Para que eu possa realmente extrair o melhor de tudo isso aqui, que nós possamos sair daqui impelidos até essa primeira atitude, que é falar com ele, falar, abrir a nossa boca. Às vezes você está olhando para o que a gente está falando aqui, pensando, cara, o meu problema é gigantesco. E eu não estou duvidando disso de jeito nenhum, não é? Mas é nesse problema gigantesco aí que Deus vai fazer a dobra, que Deus pode agir, sabe? É nesse Amém. problema gigantesco que Deus pode fazer toda a diferença quando você pedir, quando você buscar. Então, que a gente saia daqui hoje, né, realmente impelidos em falar com o Senhor sobre a nossa crise e pedindo para que Ele nos dê essa paz que excede todo entendimento, pedindo para que Ele realmente faça aí a diferença, né, na nossa vida. Até me veio aqui no coração, Brisa, fortemente, Deus está falando aqui comigo, para a gente finalizar essa live, orando pelas pessoas que estão aqui. Porque essas pessoas que estão aqui e as que vão assistir essa live depois, não é por acaso. Nenhuma palavra que foi dita aqui não foi porque você deu para escutar. Olha, você estava passando e de repente você entrou. Algum amigo te mandou isso aqui. Não é por acaso. Se você Não é por entrou aqui coincidência. nessa live, você está tendo acesso ao que está sendo dito aqui, você foi escolhida para ouvir o que foi dito aqui. E eu queria te perguntar, Brisa, se você pode orar por nós. Posso, com certeza. E antes de Vamos, orar, gente. Carol, me veio um versículo aqui que é o versículo que a minha mãe me ensinou, é o Salmo 23, né? Desde pequenininho, minha mãe me ensinou e eu memorizei ele muito nova. E aí eu senti vontade de falar o versículo 1, né, do Salmo 23, que é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada.
né? Quando Ele é realmente o nosso pastor, quando é Ele que conduz a nossa vida, nada nos falta, né? Então, Amém. que a gente possa tomar posse disso, isso é para nós, né? Que a gente permita que Ele realmente seja o nosso pastor, porque Ele não vai deixar nada nos faltar, nada, nenhum recurso que Ele Glória a colocou Deus dentro de por nós. isso. Ele vai nos conduzir, né? Na maneira certa, no momento certo, Ele vai nos conduzir a gente usar essas ferramentas que Ele colocou dentro de nós, né? Então vamos orar aqui. Amém. Vamos Senhor orar. Jesus, nosso Rei, nosso Mestre, Pai amado, obrigado por esse momento, Deus. Obrigada, Deus, porque nós sabemos que não somos nós que estamos conduzindo essas lives, os Verdade, temas, Senhor. né, os exemplos, os versículos que a gente tem trazido, nada é sobre nós, Pai, é tudo sobre o Senhor. O Senhor sabe de todas as Verdade, coisas, o Senhor Deus. tem o controle e o poder sobre tudo e sobre todos, Pai. Que nós possamos relembrar todos os dias que quem está no controle das nossas vidas, quem nos criou foi o Senhor e o Senhor sabe de todas as coisas, Paizinho. Que cada Amém, vida que Deus. está aqui agora, nesse momento, Deus, nessa live, Deus, possa ser cheia, Deus, dessa certeza, dessa fé inabalável, Deus, de que o Senhor estará com elas, de que o Senhor é com elas, o Senhor as ama incondicionalmente. Não importa o que foi, aconteceu, não importa o que elas fizeram, o que elas deixaram de fazer, Pai. Importa que o Senhor continua amando e continua de braços abertos, esperando cada um de nós, Deus, para que estejamos de volta nos teus braços, Pai. De volta nesse lugar de essência, nesse lugar, Deus amado, da nossa origem, Deus, que é o Senhor, Pai. Dá-nos força, dá-nos discernimento, orienta-nos, Deus, nesse caminho de volta, Pai. De volta à nossa essência, de volta, Deus amado, a saber, Senhor amado, quem somos em Ti, qual é a nossa verdadeira identidade, Pai. Em que o Em Senhor nome de possa abrir Jesus. os nossos olhos e nos instrumentalizar para que nós possamos sair desse lugar de crise e superar as situações de dificuldade, dando honra e glória ao Senhor e crescendo, permitindo nos desenvolver nesses momentos desafiadores, Deus, sempre com o Senhor no controle, o Senhor à nossa frente, o Senhor nos conduzindo pelas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Amém, amém. Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Coração Deus. poderosa, minha amiga. Nossa, eu Coração senti muito a poderosa. presença de Deus, amiga. É Eu Deus que está no também. controle mesmo, né? Mexendo para que a gente orasse aqui, né? As pessoas estão aqui dizendo amém, glória a Deus. Então é isso, né? O Senhor, ele pode fazer toda essa transformação, ele pode realmente mexer aqui conosco para que nós possamos dar os passos que nós precisamos dar. Então, vamos sair aqui hoje dessa live acionados para falar com Deus, né? Para falar a crise, que diante da crise que nós estamos passando, seja qual for o que você estiver passando, que você quer passar com Ele, que você quer ter a presença dEle, que você quer a ajuda dEle para se olhar, para buscar em você os recursos necessários para vencer essa dor, sabe? Para construir uma nova história. Que a gente saia daqui sabendo que Ele está conosco, né, por essa caminhada que Exatamente. vai dar certo em nome de Jesus. Já deu, né, amiga? Obrigada, Já deu amiga. certo, né? Obrigada, amiga, pela presença. Tá sendo muito legal, né, essa série de lives que a gente está Benção fazendo toda demais. quinta-feira, às 8 horas. Benção A gente está demais. alternando, né? Uma quinta a gente faz no seu perfil, uma quinta no meu. E tá sendo bênção, Maravilhoso. gente. Compartilha a live com as pessoas que você sabe que precisa ouvir essa palavra, que precisa se reconectar com o Pai, né? Porque você vai estar sendo usada por Deus também, né? Tudo que É a gente verdade. recebe que foi bênção para nós, a gente sempre compartilha, né? Eu acho que é tão importante a gente lembrar disso, né? É Então, que Deus verdade. abençoe todos vocês. E vai ficar gravado, depois eu vou botar lá no canal do YouTube também para quem quiser assistir um pouquinho mais rápido. E na próxima quinta a gente está aqui de volta, né, amiga? É Se isso Deus aí. permitir. Beijo, gente. Um beijo, Beijo, Deus bom dia abençoe. pra tudo, minha amiga. Beijo até quinta que vem, tá? Beijo, amiga. Até. Fica com Tchau. Deus.